Alguns pesquisadores falam a respeito do inconsciente e o consciente. Muitos psicólogos tratam o inconsciente ou subconsciente, inconsciente coletivo, para explicar certas questões a respeito da manifestação do espírito encarnado. E Gustavo Gelei, ele fala do inconsciente ao consciente, se referindo às vidas anteriores que nós tivemos, onde ele retrata que o nosso caráter, as nossas disposições, conhecimentos, eles nós retratamos ele na vida atual, né? E com esse retratar nosso dessa vida passada, do que nós já adquirimos, nós automaticamente apresentamos a nossa personalidade de vidas anteriores. E aí vale lembrar o seguinte: o conhecimento e o desenvolvimento nosso, ele vai consolidando ao longo das nossas reencarnações. O que é consolidar? Nós vamos formando o nosso caráter de acordo com o nosso desenvolvimento intelecto, moral e biológico. Então, nós somos espíritos que trabalhamos as nossas, Delane fala, as nossas potencialidades, tanto quanto Kardec, né? As nossas potencialidades nós vamos trabalhando nas nossas reencarnações. E Kardec fala a respeito das reencarnações não como Darwin, né, coloca aqui um ser se tornou superior a outro, então sacrificou-se um ser inferior para que o superior progredisse. Não existe sacrifício na lei divina. Aparentemente, o que se mostra sacrifício, como de animais, para a lei, ela mostra lá na frente o progresso desses seres, né? Porque há de se perguntar, não sacrifica-se o inferior para o superior continuar, e por que sacrifica alguns animais para comer, né? Mas vale lembrar que esse aparente sacrifício, lá na frente, esses animais, eles reencarnam, vamos dizer assim, com maior progresso. É por isso que essa questão que a gente sempre vê aí, que as pessoas sempre colocam de preservação da natureza. O homem não pode preservar a natureza, porque a natureza, ela tende a progredir. Os seres tendem a progredir. Não existe nada estacionário. O que o homem precisa compreender e estudar é a atividade e o benefício que essa natureza fornece a ele, para que ele não interfira de forma negativa, ao ponto deles mesmo sofrer as reações, as consequências do meio que ele vive. Essa é a questão. Porque nenhum de nós temos o poder de preservar a natureza. Porque tudo aqui é progresso. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa que passava a respeito das plantas. E é uma coisa notável a luta que as plantas têm para sobreviver. Da mesma forma que o homem trabalha em prol de buscar
a sua preservação, as plantas também, né? A gente olha assim, não vê nenhuma manifestação ostensiva, mas a nível de grandes máquinas, né, já criada pelo homem, desenvolvida pelo homem, onde pode detectar, uma delas é o computador, e algumas máquinas fotográficas que podem, a miúde, né, fotografar aqueles seres minúsculos, e ali mostrou o desenvolvimento dessas plantas, como elas criam, não é que criam, que planta não cria, elas desenvolvem certas técnicas, vamos dizer assim, para o entendimento, onde elas sobrevivem, né, e até em lugares inóspitos. A gente olha assim, né, e aí a gente vê o seguinte, esse desenvolvimento nosso é um desenvolvimento pessoal. É por isso que, como muitos pesquisadores dizem, não adianta a gente chegar no centro espírita, ouvir e nada buscar. Porque, principalmente Carlos Bernardo fala isso muito, assim, como um conselho que ele dá. Não adianta o palestrante ou o pesquisador chegar e falar de 1001 questões, se o ouvinte não se interessa em buscar aprender, em buscar um livro, em buscar pesquisar, porque é esse o respaldo que ele vai ter para se conduzir. Porque o que se fala é bom, o que se aprende mais ainda, o que se busca mais ainda. É por isso que a gente vê muitos pesquisadores que eles se destacam, porque eles tiveram a preocupação de buscar os livros. Eu não digo, nem todo mundo tem um desenvolvimento assim, e também há uma questão de limitação. A gente tem que respeitar todos esses fatores. Mas você ficar o tempo todo sem pegar no livro, sem saber o que você tem para se conduzir, para saber até se defender e defender o que você segue. Tem pessoas que não sabem nem quem foram os principais personagens que apresentaram a doutrina espírita. Tem pessoas que não sabem e estão no centro há anos. Tem pessoas que não sabem nem se conduzir com a própria doutrina diante do conhecimento que ela mostra. O que é isso? Isso é ignorância, minha gente. Isso é preguiça. A criatura quer viver o tempo todo só ouvindo. Desencarna com essa mesma perspectiva de ouvir. Como é que se conduz? Da mesma forma que ela se conduzia no centro espírita, esperando que os espíritos venham fazer. Então, é até uma questão moral, né? É uma questão moral da gente saber se realmente o que a gente segue está condizente com os nossos ideais. Não é verdade? Que para a gente não estar culpando ninguém, não estar querendo do presidente, do vice-presidente, uma santidade, uma perfeição que a gente não tem. E até dos espíritos. A gente saber que tipo de espírito nós somos, porque nós não somos coisa boa. Nós estamos na pior escala dos espíritos, porque nós ainda vivemos sob a manipulação do mal. Então nós não estamos em escala ao qual muitos dirigentes espíritas falam que nós estamos evoluindo. Em quê? Eu não vejo essa evolução. Eu não vejo. O que eu vejo muito é a principal preocupação com cada um. A principal preocupação com família, com trabalho, é isso, com receber dinheiro. As pessoas se preocupam muito com isso. Agora não querem se preocupar com o que é mediunidade, o que é obsessão, o que é espírito, o que é uma casa espírita, qual é o papel dele na casa espírita, né? O que é que vai prevalecer nele?
diante dessa constância de vida ao centro? Será que o centro é o fator do seu crescimento ou ele é o fator do seu crescimento? É o centro que vai ajudá-lo a crescer ou ele vai fazer o centro crescer? Então são esses questionamentos que a gente tem que fazer. É por isso que a gente vê pessoas anos a fio dentro da instituição espírita. Essa criatura não sabe nada, demonstra não saber nada. Principalmente quando se trata da defesa do espiritismo. Porque muitas pessoas tomam o espiritismo como algo ínfimo, prejudicial, porque se comunica com os espíritos. Olha, para vocês terem uma ideia, muita gente acha que pelo fato dele pisar no centro espírita, o espírito vai pegar ele. É até, numa época dessa que nós vivemos, é até absurdo, mas é isso. Pessoas que acham que pelo fato dela pisar no centro espírita, o espírito vai pegar ela vai ver espírito, é gente dançando, essas maluquices. Quem é o principal culpado? O espírita. Espírita que não estuda, não busca os livros, não tem. Eu não tenho tempo. Temos tempo sim. Não, essa conversa não existe. Quem faz o tempo somos nós. Se você diz que não tem tempo, porque você está dirigindo o seu tempo para outras questões, mas dizer que não tem tempo, não. Porque a gente arruma tempo para tudo. Para tudo. Mas quando fala da doutrina espírita, a dificuldade é daqui até. Então, o que acontece com isso? Conhecimento é algo importantíssimo na nossa vida, principalmente o que se refere ao espírito. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer, eu acredito em tal espírito. Mas eu creio em espírito, porque eu acreditando, é aí que está o conflito que nós vivemos na nossa família. Eu vivo conflitos terríveis. Porque a minha família não aceita a minha mudança de postura. Porque eu ajo de acordo com o que eu acredito ser eu espírito. Então eu ajo assim. Então eu tenho conflitos e eu acho muito difícil aqueles que não têm conflito com a família. Quando diz eu não tenho conflito com a família, eu fico com minha orelha em pé. Ele não é espírita. Ele não tem princípio, ele não usa dos princípios espíritas. Porque se ele usasse, ele vivia em conflito. Porque não é o nosso querer. É porque a própria situação gera isso. Porque você acaba indo de encontro aos interesses, às crenças, ao querer das pessoas querem impor a você certas colocações e até comportamentos que elas acham que tem que aceitar porque é família. Eu não aceito. Exemplo, nós temos uma pessoa desequilibrada, aí outro vem porque, mas tem que aceitar, porque é família, tem que... Eu vou aceitar uma pessoa desequilibrada para me desnortear na vida? Se eu já passei pela experiência de ter essa pessoa na minha família e me desequilibrar, eu vou aceitar? Eu não aceito. Eu não aceito. Porque eu estou me dispondo a me desequilibrar. Mas é família. Isso não é união, não, meu Deus. Isso é imbecilidade. É imbecilidade. Se você já passou pela experiência de ver alguém de querer lhe destruir, lhe arrasar, e você ter uma postura de querer se manter equilibrado, você vai se permitir? Porque é família? Olha aí a doutrina espírita entrando. O que é que diz os princípios espíritas? Honrarás teu pai e tua mãe, né? E aí vem Jesus. Quem é meu pai e minha mãe? É aquele que faz a vontade do pai, não é isso? Então não é uma contradição. Quem está sendo certo? Todos estão sendo certo. Agora você tem que saber analisar os princípios da doutrina espírita. Porque eu buscar me conhecer como espírito, eu tenho que buscar mudar em torno de mim. Eu tenho que me ver como espírito, porque as minhas atitudes, as minhas ações, eu vou arcar com as consequências.
E quando eu deixo de ouvir aquilo que eu estou seguindo para ouvir os ditames da religião, tenha santa paciência. Eu não sei que diabo é que eu quero. É por isso que eu digo, muita gente está no centro espírita, está com o pé no centro espírita, o pé na religião. Porque não sabe que diabo quer. Né? Bastou falar em família, a pessoa se desestrutura. E não é assim, minha gente. Não é assim. Você tem que ter um respaldo na sua vida de se dirigir. Porque senão você vira a mercê do pensamento alheio. Você não sabe que diabo você quer. Ah, vem um, mete a coisa na sua cabeça. Vem outro, mas que diabo você quer, pelo amor de Deus? E aí é que está esses princípios. Muita gente diz assim, o que é que fala o Espiritismo a respeito disso? O que é que fala? O Espiritismo não fala a respeito de nada, isoladamente. O Espiritismo, ele tem uma diretriz, ele tem princípios que se baseiam na lei divina. Então, esses princípios, você tem que parar para estudá-los, para refletir, para que você aprenda um pouco a se conduzir na vida. É como o adolescente. O adolescente, ele está em meio de pessoas, ele recebe a educação dos pais. Sabemos que o adolescente, ele traz as suas conquistas. Ele tem seu caráter formado. A gente não forma caráter de ninguém. Isso são os psicólogos que dizem. E eles sabem porque eles dizem. Eu me baseio na doutrina espírita, que se baseia na vida pós-morte. O que é que diz os espíritos na vida pós-morte? Nós formamos o nosso caráter de acordo com as nossas vidas anteriores. Nós formamos. Agora, o meio, ele influencia, tanto para o bem como para o mal. Então, eu posso ter um filho, onde ele traz certos caracteres, inclinações para certas coisas, mas, e ele encontrando no meio ao qual ele reencarnou, o fortalecimento dessas inclinações, ele acaba dando vazão. Ou diferente, eu posso ter um filho, né, onde o meio é infeliz e ele pode trazer suas virtudes e viver naquele meio com suas virtudes, né? Então o caráter não somos nós que formamos. O Espírito vem. Agora, o meio fortalece. É por isso que os pais têm responsabilidades de educar seus filhos, principalmente espírita, de acordo com os princípios espíritas, porque é um absurdo um pai e uma mãe espírita não dá a seus filhos os princípios espirituais da imortalidade da alma, não ensinar. Por quê? Porque ele não acredita. Se ele não ensina, é porque ele não acredita. Né? E aí o que é que acontece? Esses jovens vão para os meios sociais, onde são meios eminentemente materialistas, e ele não encontra respaldo para fortalecer esse círculo espiritual que ele já desenvolveu. Ele tem que se preparar, ele tem que se fortalecer. Porque senão ele acaba declinando para as vias materialistas, ao qual todos nós somos convidados, as seduções, né? E aí lá se vai as diversas sugestões das mais miseráveis. Ah, mas eu eduquei meu filho. Sim, educou. Agora vamos ver em que princípio ele continuou sendo educado. É aí que está, né? Porque eu posso educar. Agora, qual é o princípio que ele está se fortalecendo? Continua? É aí que está. Então a gente tem que... São esses meios que nós vamos estudando ao longo do tempo na doutrina espírita. É por isso que nós temos pessoas que são muito mais antipáticas do que simpáticas. Porque é uma questão de ideias. Nem todos estão com a mesma evolução. E a evolução, ela pesa muito. Porque a evolução do espírito determina também a conquista que ele tivera. Ele consolidou o conhecimento e o desenvolvimento.
É por isso que em pais ignorantes e filhos sábios, não é que foi o Gênesis, não. Uma conquista do espírito. Agora, também suas conquistas levou a ter pais e mães ignorantes. Ou escolha dele, né? Porque nós também podemos escolher vir com pais e mães ignorantes ou maus, ou má, para desenvolver alguma coisa, não sei. Está lá dentro, né? Então, são questões que, às vezes, diz assim, por que se fala tanto em conhecimento? Por que se fala tanto em desenvolvimento? Porque essa é a bússola nossa. Você não pode ter uma visão de forma elástica sem se crer espírito. Porque a crença em si como espírito modifica o meio. Modifica o meio. Porque vivemos instituições educacionais, políticas, econômicas, sociais decadentes. Porque o homem, ele só estuda a matéria. Ele estuda que o homem nasceu, cresceu, reproduz e morre. Enquanto que a doutrina espírita vem, o homem nasce, cresce, reproduz e renasce. Né? Então, nós continuamos vivendo. Então, essa certeza da vida após morte leva o homem a se politizar, leva o homem a se educar, leva o homem a criar leis mais justas, a criar condições mais favoráveis. Então, é isso que a gente tem que saber, se politizar, para saber se defender. A politização, minha gente, não depende só da escolaridade, não. A politização depende da busca aos livros. Eu, quando comecei a caminhar na doutrina espírita, buscando os reais princípios da doutrina espírita, eu lia muito esses momentos de sabedoria. Eu já li, sim, momentos de sabedoria, né? Aqueles livros. Tem um livro de Emmanuel que eu gosto muito, que fala até, eu esqueci até o nome, tem algumas passagens muito edificantes. Eu gosto desse livro de Emmanuel, psicografado por Jesus. Pastorinho. Mas tem um que é a buscas e acharás, psicografado por Chico Xavier. E ali ele fala algumas questões a respeito, né, da nossa vida, mas o objetivo é a gente buscar os princípios reais e, acima de tudo, minha gente, respaldo de pesquisa. Porque é nas pesquisas que a gente comprova a veracidade das coisas, né? Não adianta vivermos aqui de contos, de disse, me disse, mas você não sabe nada, você sabe que disse, não sabe se isso é verdade. Né? Porque toda pessoa que conta, ela aumenta o ponto. Ela conta o conto e aumenta o ponto. Então você tem que, na verdade, buscar. Aí uma colega minha estava me dizendo que a filha apareceu com um tumor no útero, e aí todo lugar tem médico. Todo lugar tem especialista. Aí disse a ela que era isso, que era aquilo, que era aquilo. Aí a mulher ficou com um cara de nó na cabeça, uma cabeça desde a mulher da agulha. Aí ficou mais ainda. Aí ela veio conversar comigo, né? Aí ela disse, mas Luciana, o pessoal é dose, rapaz, o pessoal deixa a gente doida. Se a gente não tiver fé em Deus. Menina, aí passou a me contar. Aí eu disse a ela, fulana, a gente tem que buscar pessoas que tenham um nível de intelecto desenvolvido. A gente não pode ficar atrás de pessoas ignorantes.
Pessoas que falam as coisas sem ter conhecimento, sem ter respaldo, sem ter experiência. Porque a gente fica perturbado. A gente tem que buscar pessoas que saibam o que estão falando. E é isso que acontece com a doutrina espírita. Eu sofri muito. Ele já atrapalha, né? Eu sofri muito ao ponto de sair de um centro tão doida. Se não fosse a ajuda dos espíritos que desde o início já me envolvia, o carro tinha me pegado. Porque uma criatura, Deus com sua limitação, né? Mas mesmo com a nossa limitação, a gente tem que ter cuidado de falar as coisas com as pessoas, principalmente no que se retrata a doutrina espírita e aos espíritos. Aqui tem um espírito que está com a garrafa, esse espírito carrega a garrafa, pelo amor de Deus. Está com a garrafa para jogar em você para lhe matar. Agora imagina uma pessoa perturbada, né, sem saber na verdade o que está acontecendo. É isso que ajuda, minha gente? Será que a gente realmente está sabendo ajudar os outros? É isso que é consolo? É isso que é melhora? Eu saí de lá louca, já estava louca, já estava doidona, né? Eu saí de lá atormentada, olhando para trás, assim, caso o carro me pegar. Eu nunca me esqueço disso. Espera como te agarrafada. O espírito me dá garrafada. Vai ver. Quer dizer, a gente fala assim, mas a gente pode levar a pessoa à loucura. A gente tem que saber. O desequilíbrio também. Né? A gente tem que saber o que é que a gente fala com as pessoas, como é que a gente está ajudando, como é que Jesus se dava com as pessoas. Será que Jesus atormentava as pessoas ou ele resolvia o problema para depois conversar com as pessoas? A gente primeiro tem que ajudar as pessoas a resolver seus problemas e não atormentá-las, porque a pessoa já está atormentada. Então eu fiquei com isso gravado em mim até hoje. É por isso que quando alguém vem conversar comigo, eu trato logo de tirar a preocupação. Não é por aí, vamos com calma, porque a pessoa já está desesperada. Porque eu falo isso como eu já passei por pessoas inexperientes, pessoas que não sabiam nada, estavam no espiritismo e me dando conselhos e eu perturbada, sem saber me conduzir na vida. Atrás dessas criaturas ignorantes, estúpidas, que não sabem bulufa de nada e fica assim dizendo que é espírito. Né? E aí é como um dia os espíritos disseram, estando eu nessa mesma casa, que quando eu saí de lá, eu compreendo até a ignorância, a gente compreende. Mas a criatura virou para mim e disse que se eu seguisse o rapaz que eu estava, nessa época era Jorge, que a minha mediunidade ia ficar atrofiada. Não. Eu sabia lá que diabo era a mediunidade atrofiada. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou baixar o manicômio. É bom. E é isso que a gente ouve. Que diabo é mediunidade atrofiada? Aí os espíritos viraram e disseram, olha meu filho, você está precisando estudar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu aqui sentada, a pessoa aqui, eu aqui, do outro lado. Aí os espíritos disseram, meu filho, se você está precisando é estudar. Aí desse dia para cá, ó. Se eu fosse ouvido, se eu não desse ouvido a ele, também que teve uma diretriz segura, né, para me orientar e me encorajar a buscar, porque quando eu cheguei no Centro de Renovação, naquela época, eu não me deixei me levar em ficar sentada na cadeira durante tanto tempo. Eu olhava para ele, para Jorge, e via um meio de crescimento, porque eu olhava para ele e me perguntava como foi que ele conseguiu aprender tanta coisa. Isso batia em mim, né? E ficava me perguntando onde foi que ele achou tanta coisa para aprender. E fui até ele. Não me limitei a ficar sentada na cadeira. E olhe que eu sofria, como ainda sofro, uma obsessão terrível. Minhas limitações.
Mas é isso que a gente tem que procurar. Às vezes a gente acha as pessoas que nos orientam, que nos dão a diretriz, a gente esculhamba, a gente não dá ouvidos, diz que é maluco, diz que quer ser bom, né? Está obsidiado. Bom, se a pessoa que está orientando está obsidiada, eu estou o quê? Eu estou aprendendo burufa de nada. Não é verdade? Você já pensou que se eu deixasse de ouvir e fosse atrás dele, que é a minha mediunidade, eu sabia que diabo era a mediunidade, pelo amor de Deus? Eu sabia lá que era a mediunidade. Eu não sabia nem que era eu. Mas eu aprendi a ouvir aqueles que eu sempre tive percepção de que tinha algo para me ensinar. Foi por isso que eu cheguei até aqui. Para você mostrar que alguém está fazendo algo errado, você tem que mostrar que você é superior. Tem que mostrar algo superior ao que ele faz. Não me mostrar. É por isso que muita gente diz que eu sou essa, que eu sou aquela. Porque primeiro olho sua vida. Primeiro olho como você se conduz, para depois eu fazer a minha análise. É aquela questão, passai na peneira. É por isso que a gente segue Carlos Bernardo Loureiro, é por isso que a gente segue Josué de Arapiraca, né? Porque são homens que mostram superioridade. E todos eles tomaram o título de maluco. E tomaram o título de maluco, né? Mas são homens que fizeram trabalhos notáveis. E esses que esculhambavam, eu não vi nada. Desequilibrados, perturbados, desnorteados, falando coisa com coisa, besteira com besteira, eu não vi nada. Então eu não posso seguir uma pessoa dessa. E é por isso.